o poder da influência. Pelo que você tem sido influenciado ou influenciada? Você sabia que as nossas atitudes, as nossas ações, elas são baseadas naquilo que nós pensamos? E muito do que nós pensamos tem total correlação com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente ouve. Então nós somos influenciados a todo tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Antes disso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no grupo de família. Isso é muito importante para que esse canal cresça e mais pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Marcos fala sobre um chefe da sinagoga chamado Jairo. A palavra diz que Jairo, ele tinha uma filha que estava à beira da morte. Essa menina tinha 12 anos. A palavra diz assim: minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela viva. E a palavra diz que Jesus foi com Jairo. Só que no meio desse caminho, quem passou por Jesus foi a mulher do fluxo de sangue. A palavra diz que aquela mulher, ela sofria por uma hemorragia também há 12 anos, a mesma idade que a filha do Jairo tinha. E a palavra diz que a mulher pensou assim: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. E a palavra segue dizendo que aquela mulher tocou na orla de Jesus e ela foi curada. A palavra diz que Jesus percebeu que dele saiu virtude, saiu poder. E Jesus falou: quem me tocou? Até que aquela mulher se identificou. E Jairo estava com Jesus. Veja, perceba que Jesus estava com Jairo indo até a filha dele. E no meio do caminho, nesse inteirinho, Jairo percebeu, Jairo presenciou, Jairo testemunhou aquela mulher sendo curada pela fé, que ela sabia. Ela pensou: se eu tocar nele, eu não posso, as pessoas não podem me ver aqui, porque aqui no meio deles eu sou tida como impura. Ela estava há 12 anos, ela não podia viver no meio das pessoas. Então ela foi sem que ninguém percebesse, tocou em Jesus, porque ela sabia: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E Jairo presenciou essa cena. Jairo presenciou aquela mulher sendo curada pela fé que ela tinha. Ela tocou na orla de Jesus. Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus e foi curada. E Jairo viu, Jairo testemunhou, porque testemunha é aquele que vê. Jairo seguiu o seu caminho com Jesus. E quem encontrou com Jairo? A palavra diz que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo dizendo assim: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mais uma influência para Jairo. Jairo já tinha sido influenciado pela fé de uma mulher que teve a ponto de tocar na orla de Jesus e ser curado. Agora Jairo estava ouvindo que a filha dele já havia morrido e que era para ele não incomodar mais o mestre. Mais uma voz para que Jairo fosse também influenciado, porque nós somos influenciados a todo tempo por aquilo que ouvimos e vemos. A palavra diz que Jesus falou assim para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Mais uma voz, que é a voz influenciando Jairo. E o que eu trago aqui para nossa reflexão nessa passagem, nessa cena, nesse tempo, olha quantas coisas tinha para Jairo ser influenciado. Jairo foi influenciado por uma fé de uma mulher que teve fé ao ponto de tocar na orla de Jesus e ser curado. Jairo também ouviu falar assim: não tem jeito, acabou, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E para nós aqui no mundo físico, na ciência, a morte é o fim de tudo. Então Jairo também poderia ser influenciado por aquela voz que falou: acabou, sua filha morreu. Mas Jairo também ouviu a voz de Jesus falando assim: não tenha medo, apenas creia.
E muitas vezes nós estamos nessa situação, como Jairo, ouvindo vozes, sabe? Ouvindo a voz de quem teve fé para ser curado, ouvindo a voz de quem chega da nossa casa e diz: o cenário é esse, já acabou. E também ouvindo a voz de Jesus, que já liberou para nós uma palavra. E a minha pergunta para você nesse dia é: por quem você tem sido influenciado ou influenciada? Qual é a voz que você tem ouvido? Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida são os passos que nós damos em direção à palavra que nós temos ouvido ou à cena que nós temos visto. Jairo poderia ser influenciado e pensar: já era, minha filha acabou, não dá mais tempo, aquela mulher me atrapalhou. E não foi isso que aconteceu. Jairo se permitiu ser influenciado pela voz de Jesus, que falou assim: não tenha medo, apenas creia. E quantas vezes nós somos influenciados pelo meio, por aqueles que chegam como chegaram da casa de Jairo, por aqueles que chegam da casa e diz: ó, acabou. O caldo entornou, como dizem por aí. Não tem mais jeito, fim de linha, morreu, não tem mais jeito. E a palavra de Jesus diz assim: não tenha medo, apenas creia. Muitas vezes tudo que nós temos é uma palavra e um cenário totalmente contrário. E a minha pergunta para você nesse dia é: pelo que você tem sido influenciado? Porque muitas vezes nós falamos assim: não, eu creio na palavra, eu tenho uma palavra, Deus derramou sobre mim uma palavra e eu creio nessa palavra. Mas o que vai dizer se eu e você cremos são os passos que nós estamos dando. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu creio, mas as nossas atitudes estão contrárias à palavra liberada. As nossas atitudes às vezes estão em favor, em direção daquilo que nós temos visto no físico, daquilo que nós temos visto naquele cenário. Então a minha palavra para você é: se você tem uma palavra, creia na palavra e ande na direção dessa palavra. Tomar atitudes concernentes a essa palavra liberada. Porque muitas vezes tudo que nós temos é uma palavra e um cenário totalmente contrário. Mas nesse dia a palavra de Jesus diz para mim e para você: não temas, apenas creia. Não temas, apenas creia. Você tem uma palavra, embora o cenário seja totalmente contrário. Você já teve experiências em ver pessoas sendo curadas pela fé. E o principal, você tem uma palavra. E o que vai dizer se você e eu cremos de fato nessa palavra são as nossas atitudes, são os passos que nós vamos dar. Serão em direção ao cenário contrário ou serão em direção à palavra liberada. Fique com essa palavra. E eu tenho certeza que o poder da palavra te alcançará. Não tenha medo, apenas creia. Deus te abençoe.